Galera, eu sou o professor Fabiano, da disciplina de Filosofia, e agora o que eu tenho a falar é sobre a filosofia das ciências. Beleza? Vamos lá? Primeiro ponto importante a ser salientado para discutir a filosofia das ciências. As diferenças entre senso comum e conhecimento científico. Coloquei aqui no quadro as características que acabam estabelecendo as diferenças entre essas duas formas de conhecimento. Pessoal, é importante entender que o senso comum é, sim, um tipo de conhecimento. Tá? É muito importante que você entenda isso. Da mesma forma que o conhecimento científico, diz o próprio nome, conhecimento, é um tipo de conhecimento. O senso comum é importante? Claro que é importante, até porque todos nós temos o chamado senso comum. O senso comum seria o nosso conhecimento do dia a dia, do cotidiano, tá certo? Ao passo que o conhecimento científico é aquele conhecimento desenvolvido na escola, na faculdade, há várias instituições sociais que desenvolvem o conhecimento científico, sobretudo as instituições sociais educacionais. A própria família, quando, por exemplo, pode tranquilamente discutir em casa sobre física, sobre matemática, sobre escultura, sobre pintura, e isso é desenvolver conhecimento científico. Agora, o que é importante salientar? Que o que se objetiva com as diversas formações que nós fazemos, que as pessoas fazem e que nós construímos, o que se objetiva? Objetiva-se fazer, na medida do possível, é claro, uma transição do senso comum ao conhecimento científico. Se nós fôssemos lembrar lá do Platão, da obra República, seria uma transição da doxa, da opinião, à episteme. Tá? Então, quer dizer, é algo que se objetiva, agora entenda, nós vamos conseguir, em todos os âmbitos e todas as áreas de nossas vidas, né, fazermos essa transição do senso comum ao conhecimento científico? Claro que não. Quando eu digo que o senso comum é particular, ao passo que o conhecimento que advém da ciência é geral, o que significa isso? Isso significa que, no caso do senso comum, muitas vezes ocorre uma interpretação de um evento, de uma determinada situação, e a partir deste conhecimento do dia a dia, o que não consegue se estabelecer é a relação entre este evento, este acontecimento, com um outro determinado evento, com outro determinado acontecimento. Já o conhecimento científico, ele consegue estabelecer quais são as relações entre diversos eventos, mediante o quê? Mediante as suas respectivas pesquisas e desenvolvimentos científicos. É por isso que coloca-se também o senso comum como fragmentário, ao passo que o conhecimento científico como unificador. Então veja, fragmentário no sentido que eu tenho um fragmento
eu tenho uma peça e o senso comum muitas vezes não consegue estabelecer a relação desse fragmento com outro fragmento, ao passo que o conhecimento científico consegue unificar, então, as suas diversas análises em relação a um determinado acontecimento e evento da natureza. Irei citar um exemplo bem simples, né? Qual é a relação entre soltar um determinado objeto aqui agora, não é? Soltei este giz no chão e lá no Japão também soltaram um outro objeto. Qual é a relação entre estes dois acontecimentos? Ora, se eu fosse pensar de um ponto de vista do escopo científico, claro que a maioria sabe disso, porque já estudou este conteúdo, o que eu tenho é justamente a lei da força gravitacional de Newton, que vai explicar que, independentemente se a pessoa encontra-se no Brasil ou se ela se encontra no Japão, a partir do momento que ela solta o objeto, esse objeto, devido à força da gravidade, vai chegar ao chão. Tá? Vai chegar ao chão, a não ser, é claro, que nesse meio tempo haja outro obstáculo, né, que inviabilize, portanto, a queda desse objeto até o chão. Tudo bem? Então, só estou citando este exemplo bem simples para que nós aqui, como um todo, possamos compreender as diferenças entre senso comum e conhecimento científico. Quando eu digo que o senso comum é subjetivo e o conhecimento científico é objetivo, cada pessoa tem uma estrutura de subjetividade em relação ao modo que ela pensa, em relação ao modo com qual ela fala, comunica as próprias ideias, em relação ao modo que ela sente, em relação ao modo que ela tem, que ela construiu a sua visão de mundo e assim por diante. Então, o subjetivo eu entendo como algo que vai se atrelar ao conceito de relativo, ou seja, cada qual vai ter, então, um modo específico de olhar o mundo e as coisas e de olhar a si mesmo. Subjetivo e relativo. Ora, o conhecimento científico busca desenvolver uma objetividade, ou seja, encontrar um determinado resultado de um determinado procedimento que não vá simplesmente depender, que não vá simplesmente ser relativo, que não vá simplesmente ser subjetivo, mas que seja certo e seguro e que não simplesmente tenha lá uma variação em relação a partir do qual é a pessoa que está analisando aquilo. No entanto, algo que eu iria falar posteriormente, mas já digo aqui de imediato, no entanto, é muito importante você entender que quando eu digo que o conhecimento científico é objetivo, é muito importante você entender que isso não significa que ele seja infalível. Isso não significa que não haja erros, não é? A partir do conhecimento científico. Da mesma forma que há erros no conhecimento científico, há erros no senso comum, da mesma forma que há acertos no conhecimento científico, há acertos no senso comum. Não é? O que vai diferenciar ambos tipos de conhecimento, tal como falei antes, é que no conhecimento científico busca-se desenvolver o quê? Quais são os porquês? Quais são as explicações? Quais são os fundamentos de determinado tipo de conhecimento e de determinado tipo de ideia? Não obstante, isso não significa
que quando eu me refiro a um simples agricultor, vamos imaginar, a um simples sitiante, que diz assim, que olha para o céu, né, e fala, olha, hoje vai chover porque a nuvem é isso, 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 e aí, quando você menos vê, chove. Tá? Como que você vai dizer que isso não é conhecimento? Isso é conhecimento, conhecimento empírico. Tá? Este simples sitiante não fez uma graduação, por exemplo, ou ele não estudou meteorologia, ou ele não nem ligou a TV lá para ver qual seria o clima daquele dia, mas mediante as experiências que ele vivenciou, por exemplo, há 20, 30 anos sendo sitiante, justamente mediante essas experiências, ele olha para o céu e diz, olha, hoje vai chover, hein? E chove, tá? Então, quer dizer, é senso comum, mas é um tipo, sim, de conhecimento. Tudo bem? O senso comum é ambíguo ao passo que o conhecimento científico é rigoroso, por conta daquela questão que eu falei. O conhecimento científico é sistemático, ele tem os seus procedimentos, etapas que compõem os procedimentos. A gente poderia citar como exemplo aí o conhecimento científico na área das ciências da natureza, física, química, biologia, não é? O rigor que se tem e que é necessário, por exemplo, em um laboratório, vai utilizar lá em química uma substância X e uma substância Y. Tem que ser a quantidade exata aqui dessa substância com essa substância para ter aquele determinado resultado. Então, este rigor, ele realmente faz parte do conhecimento científico, mas o aspecto rigoroso da ciência não a isenta de equívocos, não a isenta de erros. E o fato de, muitas vezes, no senso comum, existir uma linguagem ambígua, não significa que o senso comum não possa ter acertos e não possa ter resultados positivos. Tudo bem? Então é importante entendermos isso. Beleza? Agora, dando continuidade sobre a questão do conhecimento científico. Sobre, mais especificamente, o método científico. No século XVII, sobretudo com a Revolução Científica levada a cabo por Galileu Galilei, é muito importante aí entender que o século XVII foi o século aí considerado como o século das revoluções científicas, devido aos amplos desenvolvimentos e estudos nas mais diversas áreas das ciências, matemática, física, astronomia e assim por diante. Pode-se afirmar, mediante isso, que a ciência moderna, devido ao rigor dos métodos científicos, conseguiu demarcar um conhecimento sistemático, preciso e objetivo. Ora, o método científico, seja lá no contexto do século XVII, seja um método científico promulgado hoje no âmbito das mais diversas ciências do cenário da pós-modernidade, todo o método científico vai justamente procurar ser sistemático, preciso e objetivo. Por quê? Porque, sem dúvida, a partir do método científico, tentar-se-á alcançar, ter o resultado, não é? De procedimentos
e de construções de ideias terem, então, resultados que possam ser resultados, não é? Em que eu diga assim, olha, humanidade, né? Esse resultado desse método científico, de tais procedimentos científicos, é um resultado certo, seguro, é um resultado que você pode ter uma confiabilidade, né, que não vai ter problema. Vamos citar aqui um exemplo bem simples do nosso cotidiano. Você vai até uma farmácia comprar um medicamento e você espera que aquele medicamento ele vá atender a função que ele se propõe a atender. Se é um medicamento para dar fim à sua dor de cabeça, você espera que ele dê fim à sua dor de cabeça, não é? Claro que se você tem enxaqueca, por exemplo, a gente sabe que não é só tomar lá um único medicamento, um remedinho lá e tudo vai ficar certo, né? Há pessoas que, dependendo ao nível, digamos assim, da enxaqueca, a pessoa para no hospital, né? Não tem o que fazer, tá? Mas o que eu estou dizendo é que o medicamento ele tem que cumprir a sua função. Os efeitos colaterais que encontram-se na bula daquele medicamento, por exemplo, são efeitos colaterais que a gente sabe que pode dar no João, mas pode não dar na Maria. Mas por que tem lá efeitos colaterais? Porque mediante os estudos que compuseram o método científico no desenvolvimento daquele medicamento lá e antes que ele se tornasse antes que ele entrasse lá, né, na linha de produção em série, imagina lá no começo, lá quando ele estava sendo desenvolvido, muito antes de a gente sonhar, de ele chegar na farmácia, qual que é a ideia? Que aqueles efeitos colaterais, sabe-se então que eles podem ocorrer porque já foram feitos testes e, sei lá, enfim, em animais e por aí vai. E aí, claro, né, lembra de toda aquela questão da bioética, de direitos dos animais, mas essa é uma outra questão, né? Mas que vai entrar aí para ser debatida aí nesse bojo aí de ciência e ética não é? E assim por diante, que você sabe que vai fazer parte aí do cenário hoje, não é? Mas você não quer chegar lá na farmácia, comprar um medicamento lá para congestão nasal, tomar ele e ir a óbito, né? E, quer dizer, isso não pode acontecer, né? E se o medicamento, ele é um medicamento, por exemplo, proibido a gestante, tem que estar lá, olha, esse medicamento, né, ele é proibido para gestantes porque vai afetar a formação do feto, sei lá, tá? Vai afetar negativamente a formação do feto. Então, tudo isso faz parte aqui desse escopo do método científico hoje, que é desenvolvido, que é estudado em laboratórios, em faculdades, nas universidades, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Mas o que o método científico, desde o século XVII até hoje, eu posso dizer que ele, de um modo geral, considera como fundamental é que ele justamente seja preciso, seja objetivo, seja sistemático. Quer dizer, ele não pode simplesmente depender. Depende. É relativo, né? Não, mas que caso que é? Claro que a gente sabe que há determinadas situações que fogem à regra, há exceções, há situações a serem pensadas de forma isolada. Cada caso é um caso específico dentro do escopo da área da ciência, dentro do escopo da área da saúde também, não é? A gente sabe, não é? Uma pessoa tem uma determinada doença, por que ela se recuperou muito mais rápido daquela doença do que a outra, né? Então a saúde vai tentar explicar isso. Práticas terapêuticas integrativas tentarão explicar isso, não é? Tentarão explicar isso
justamente não se fechando ao âmbito da saúde, não se fechando ao âmbito da ciência. Tentarão explicar isso, por exemplo, discutindo outras questões, discutindo espiritualidade, discutindo quais são as práticas no cotidiano daquela pessoa, ela tem práticas saudáveis ou não, como que é a vida dela. Então, assim, por um lado, claro que há situações, sobretudo na área da saúde, que eu digo, olha, cada caso é um caso, só que isso não significa que o rigor vai ser menor, isso não significa que o aspecto sistemático vai ser menor, isso não significa que não vai se buscar uma objetividade. Por quê? É aquilo que foi falado anteriormente. Qual tipo de conhecimento que é subjetivo? É o senso comum, não é o intuito da ciência. Agora, tudo bem, eu poderia aqui citar o exemplo de uma ciência que vai levar muito em consideração o aspecto subjetivo e a subjetividade. Poderia citar aqui o exemplo de uma ciência que, claro, nem toda a comunidade científica vai considerar ciência, mas eu poderia citar o exemplo da psicanálise, que adveio com quem? Com Sigmund Freud. E, claro, houveram ali vários psicanalistas posteriores ao Freud. Lacan, Bion, Melanie Klein e Winnicott, Lacan acabei de falar, né? E por aí vai. Mas na psicanálise, a estrutura da subjetividade, não é? Aquilo que o paciente, né, justamente pensa, né, como sendo certo, como sendo errado, como sendo verdadeiro, como sendo falso, como sendo bom, como sendo o ruim, como sendo bem, como sendo mal, esse aspecto da subjetividade vai ser exaustivamente, né, estudado e interpretado pelo psicanalista. Tá? O que compõe aquela estrutura subjetiva, a subjetividade do paciente. Mas por que eu estou falando disso? Porque se por um lado a subjetividade ela vai ser fundamental na psicanálise, da mesma forma que a subjetividade apareceu no século XVII na filosofia francesa de René Descartes, então não é somente na psicanálise que aparece a subjetividade, só que no caso da psicanálise, apesar de a subjetividade ser levada em consideração, a teoria psicanalítica ela vai lançar mão de conceitos científicos, de conceitos psicanalíticos, que são conceitos sistemáticos, que são conceitos tais como, por exemplo, ego, superego e id, que então estes conceitos da psicanálise justamente são conceitos que foram estudados de forma sistemática, rigorosa e muito atenta por Freud, e estes conceitos então eles serão utilizados pelo psicanalista justamente na leitura interpretativa que o psicanalista ou a psicanalista vai fazer de o seu respectivo ou respectiva paciente. Tá? Então, nem na psicanálise, então somente fechar-se-á, né, no aspecto, no âmbito da subjetividade. Então, volto a frisar, só para finalizar, esse conjunto de ideias. O método científico, sim, vai se propor, sobretudo desde o século XVII, a ser um conhecimento sistemático, preciso e dotado de objetividade. Beleza?